Olá, tudo bem? Hoje mais uma aula. A gente vai falar hoje sobre Estatuto do Magistério de Mairink, um concurso que está aí, né, chegando, que é da Banca Instituto Mais, vai ser realizado pela Banca Instituto Mais. E eu vou me apresentar. Meu nome é Fábio, eu sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, tenho pós em Gestão pela Federal do Rio de Janeiro, sou um concurseiro, né, fiz vários concursos. O último que eu fiz foi da cidade de São Roque para supervisor. Eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar. Por quê? Porque para estudar para concurso você precisa ter foco, né? Precisa ter horário para estudar, disciplina. Às vezes você tem pouco tempo, como a maioria dos professores, a gente sempre tem pouco tempo. Mas aquele pouco que a gente tem que se dedicar, né? Fazer um estudo realmente, ler, estudar com bom material atualizado, isso faz muita diferença. Tem muita videoaula boa por aí, né? Então a gente pode aproveitar isso. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer uma leitura comentada do Estatuto do Magistério de Mairink, que é a Lei 2910/2011. Ela tem atualizações, tá? E no material, as atualizações que foram em 2013, eu já coloquei lá no nosso material também, tá? Depois, se você tiver interesse, você entra em contato com a gente. Mas assim, nós vamos ler, né, comentar alguns aspectos, porque é importante que você leia a lei para você acertar essas questões de legislação. Então vamos lá. Bom, o que nós vamos falar aqui? Uma característica importantíssima e que pode ser cobrada na sua prova lá em Mairink. Mairink tem uma diferença, né? A maioria das prefeituras adota o regime estatutário, que é o regime que as regras do servidor público, né? Regime estatutário, servidor público. Quando a gente está falando de empregado público, que é o caso de Mairink, aí nós estamos falando do regime seletista. Então, Mairink não é servidor público, é empregado público e é seletista, segue as regras das leis do trabalho, da CLT, da consolidação das leis do trabalho. Então isso você tem que estar muito atento, tá? Quais são as diferenças? A princípio isso não te interessa muito na prova, mas você sabe, o servidor seletista, ele tem 13º, ele tem outras regras, 13º não, digo, ele tem fundo de garantia, então tem outras diferenças também. Agora, muitos me perguntam, e a estabilidade? A mesma coisa, né? Faz os 3 anos de estágio probatório e depois tem direito à estabilidade também. Então, isso é importante você ter em mente. Servidor público, regime estatutário, que é o da maioria das cidades. Algumas cidades, houve uma época que as cidades tinham que optar ou ser seletista ou ser estatutário, muitas cidades optaram pelo estatutário, é o mais comum. Agora, Mairink é diferente, é seletista, então preste atenção nisso, porque pode ser uma pergunta da prova. Então vamos lá. O primeiro capítulo, ele é um capítulo bem extenso, né? Vocês estão vendo que é um capítulo bem extenso, com pouca chance de cair. Mas o que ele vai falar em resumo nesse capítulo? Ele vai falar que essa legislação de Mairink, ela segue a Constituição Federal, né? Que estabelece o piso nacional dos professores. Então, Mairink segue essa lei, né? Tem que seguir. Que sobre a questão do Fundeb também, que é um mecanismo que os professores, que os municípios recebem uma verba que praticamente 60% tem que ser obrigatoriamente para pagar professor e os outros 40% podem ser usados para outras finalidades, inclusive pagar pessoal de apoio à educação. Então segue a lei do Fundeb, né? Também segue todas as normas das nossas leis, inclusive a LDB. Então, nenhum estatuto desses atuais pode fugir dessas questões aqui, que são questões do governo federal e que todos têm que seguir. E aí, no finalzinho aqui, ele fala, ó, e da consolidação das leis do trabalho. Então, preste atenção aqui, ó, CLT.
tá? É muito importante você estar atento para esse detalhe. Então vamos lá, artigo 2 já é um artigo mais curtinho, que diz lá, ó, os empregados públicos. Veja a diferença, não são os servidores públicos, são os empregados públicos do quadro do magistério e serviço de assessoria pedagógica municipal de Marinque, são regidos pelo regime da consolidação das leis do trabalho. Instituto Mais, como eu falei no meu vídeo anterior, quem não assistiu, sobre o perfil da Banca Instituto Mais, eles gostam às vezes de colocar uns completos, né? E como isso é diferente, é importante você saber. Por quê? A banca, ela vai explorar aquele candidato que vai fazer a prova, mas não leu nada, não pegou material nenhum. Aí de repente vem lá uma pergunta dizendo que é CLT, a pessoa às vezes não é da cidade e tal, pode cair numa pergunta dessa, que é uma pergunta simples, né? Qual é o regime lá? Consolidação das leis do trabalho. Artigo 3. Para os efeitos dessa lei, empregado público é a pessoa legalmente investida em emprego público. Então, para você ter esse emprego público, você também passa por um concurso, né, de provas e títulos. Cuidado para não cair nessa pegadinha também na prova, hein? Provas e títulos, não é prova ou títulos, né? Então, o empregado público, ele tem que fazer concurso também, tá? Então, vamos lá. Aí ele vai definir o que é empregado público. Emprego público. Emprego público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um empregado público. Então, você vai ter lá todas as funções, né, que um empregado público vai exercer. E o parágrafo único. Os empregos públicos acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos, assim como aos estrangeiros naturalizados. Prestem atenção nesse parágrafo único, gente. Já vi isso cair em prova. Emprego público é acessível a todo brasileiro. Tem algumas regras lá, você tem que estar em dia com uma série de coisas, né? Questão eleitoral, enfim. Você tem que preencher os requisitos, é importantíssimo você ler o edital, gente. Não vá fazer prova sem ler edital. É uma regra. Quer passar? Lê o edital, porque pode ter alguma coisa que lhe dê algum ponto, alguma vantagem e que você, se não ler, não vai descobrir. Então, os estrangeiros naturalizados, eles também podem prestar, tá? Concurso. São criados por lei, com denominação própria e salário pago pelos cofres públicos, né? Então, todo servidor, claro, naturalmente, recebe ali do seu município. E não é servidor, tá? É empregado público nesse caso. Artigo 5. Empregados públicos são os ocupantes de emprego públicos, sujeitos ao regime jurídico contratual trabalhista, contrato de trabalho em sentido próprio e são regidos pela CLT. Então, veja que esses primeiros parágrafos vão deixar isso bem claro, né, que em MyLink você é regido pelas leis trabalhistas. Você precisa saber os detalhes da lei trabalhista? Não, isso não vai cair na prova. O que vai cair é o que está perguntando aqui, tá? Então, esses artigos você tem que ter em mente. Eu fiz aqui, bolei uma questãozinha para vocês, para mais ou menos no estilo do Instituto Mais, pode cair uma questão assim. De acordo com o Estatuto do Magistério de MyLink, podemos afirmar que são regidos pelo, olha lá, A. Servidores públicos, Estatuto do Servidor Público. B. Servidores públicos, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. C. Empregados públicos, Estatuto do Servidor Público. D. Empregados públicos, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, qual você responderia, né? Lembra que a gente enfatizou bastante aqui. Primeiro, podemos afirmar que servidor público não é, servidor público não é. Empregados públicos, pode ser. Agora vamos ver a segunda parte. São regidos por o quê? Empregado público é regido pelo Estatuto do Servidor? Não, né? Empregado público é regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então você marcaria a alternativa D,
tá? O artigo 7, né? Ele vai falar de uma característica que também tem em Mairink, não tem em todos os municípios, tá? Isso, que é a contratação temporária, né? Previsto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. E é para atender interesse temporário, né? De excepcional interesse público. Então, eu sei que muitos de vocês querem deixar de ser temporários, querem ser servidores ou empregados públicos. E para isso, né, aconteça, você precisa se dedicar, precisa estudar, precisa realmente pegar firme aí para você passar. Então, olha só, Mairink tem essa contratação temporária, né? E aí que vem o parágrafo 1. A contratação temporária será feita mediante processo seletivo simplificado. Isso aqui pode cair numa pergunta, tá? Então, assim, contratação temporária, o processo, ele é simplificado de provas, tá? Ó, né? Sujeito a ampla divulgação, inclusive oficialmente. Então, preste muita atenção nesse primeiro aqui, que pode ser uma perguntinha. Contratação temporária, processo seletivo simplificado de provas, tá? Não esqueça isso. Segundo parágrafo, o processo seletivo de que trata esse artigo será realizado com a participação de uma comissão nomeada para essa finalidade, certo? Terceiro parágrafo, o Departamento de Educação e Cultura poderá contar com serviços técnicos especializados para a realização do processo seletivo. Ou seja, a educação pode contratar uma empresa, né, como o Instituto Mais ou outros aí, para fazer esse processo seletivo. Artigo 8, né, é curioso, por isso que eu coloquei, gente, hoje nós vamos analisar só 10 artigos. Eu coloquei por quê? Porque o que é diferente, o que é curioso, pode cair. Artigo 8. É proibido a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Aí você vai me falar, professor, alguém vai prestar serviço de graça? Claro que pode ter alguma situação, por algum interesse lá, que a pessoa esteja lá na prefeitura trabalhando de graça. Não pode, tá? Não pode, e somente nos casos previstos em lei, que obedece à lei do voluntariado, né? O voluntariado, aí ele tem todo tem um contratinho, um regime sobre voluntariado. Você fala assim, isso não acontece, professor. Acontece, né? Eu já fui secretário, tive a oportunidade, e eu tive um caso de um servidor que ele chegou aos 70 anos, então ele foi aposentado compulsoriamente, né? Hoje até o limite de idade é maior. E aí ele queria continuar trabalhando, mas não pode, tá vendo? Por quê? Porque é serviço gratuito e não pode, tá? Artigo 9. O plano de carreira, empregos e remuneração do magistério público e serviço de assessoria pedagógica da educação básica municipal visa valorizar o profissional da educação, garantindo-lhe bem-estar e condições de desenvolver seu trabalho no seu respectivo campo de atuação, atendendo. Então aqui, né, o que a prefeitura tem que garantir? A valorização, é para isso que existe o estatuto do magistério, né, para que você tenha uma carreira, né, você tenha progressão tanto horizontal quanto vertical, né, para que você avance na sua carreira e para garantir, né, todos os aspectos que você necessita para realizar seu trabalho. Então ele vai falar assim, regulamentar a relação, olha lá os incisos. No meu material, lá no meu vídeo anterior, eu falo disso aqui, né? Isso aqui precisa prestar muita atenção, os incisos, porque costuma cair como questão. Regulamentar a relação funcional desse quadro no âmbito da administração pública municipal, respeitando os dispositivos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases Nacional, da consolidação das leis do trabalho e das leis complementares. Veja, gente, isso aqui é importantíssimo e eu falo muito no meu material. É o DNA da educação. O DNA da educação, se você souber isso, tem muitas questões que você vai responder até sem ler a lei. Então, o que acontece? Constituição. O que ela prega? Democracia, né? A Constituição de 88, ela vem para ser um instrumento da democracia brasileira. E aí, todas as outras leis, a LDB, o ECA, todas, né,
os PCNs, a BNCC, todas que vieram depois, elas vão estar sempre com base na questão da gestão democrática, da ampliação dos direitos, né, da participação. Então, qualquer coisa que apareça que fuja disso, você desconfie, tá? Então, por exemplo, aqui está dizendo que toda essa lei vai estar baseada em todos esses documentos, e assim é a maioria dos estatutos, né? A maioria não, acho que 100% dos estatutos são assim. Então, o que acontece? Você tem que estar muito atento nessa questão aqui, ó, tá? E veja os documentos aqui, Constituição, LDB e CLT, tá? Lembrem disso no inciso 1. Inciso 2. Estabelecer normas que definem e regulamentam as condições e o processo de movimentação da carreira pelo método da progressão funcional e correspondente evolução salarial. Ou seja, à medida que você progride, tanto horizontalmente quanto verticalmente, nós vamos falar disso aqui também, o seu salário aumenta, né? Você muda como se mudasse de faixa, né? Ou seja, por conta do tempo e de você ter boas avaliações, né? Que isso está na horizontal, seja por conta de você fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. Aliás, o de Marink é bem interessante nessa questão, né? Uma especialização já dá uma boa evoluída no teu salário. O mestrado também e o doutorado também. Então vale a pena você depois ficar atento nessa questão aqui. 3. Promover a formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, sob os seguintes fundamentos. Então, gente, é claro que o município tem que garantir a formação, né? Isso em todos. Os HTPCs são para formação contínua do servidor, né? E aí o que ele coloca aqui no item A? Sólida formação inicial básica que propicie o conhecimento dos fundamentos e suas competências de trabalho. B. Associação entre teoria e prática, mediante estágios supervisionados, capacitação em serviço e formação continuada. Certo? C. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. D. Aos educadores, período reservado a estudos, planejamento e avaliação a ser realizado durante a jornada de trabalho do profissional, conforme o artigo 67 da Lei 9394/96, famosa LDB. Então, gente, é a garantia, né? O HTPC, o horário livre, né? O HTPL, cada município chama de um jeito. Então, isso aqui está dentro da jornada do professor. Promover a melhoria da qualidade do ensino, essa é uma tarefa fundamental, né? E assim a gente encerra esse vídeo de hoje. Falamos aqui de 10 artigos, certo? Vamos continuar essa análise, né, do Estatuto de Marink para que você possa aí ter um bom desempenho, né, nesse concurso. Fique ligado, se você puder dar uma curtida aí, um like, se inscrever no canal, a gente agradece. Obrigado, até a próxima.